pessoal, como é que tá? Tudo bem? Então nós começamos aí o estudo dos nossos PETs, né? Planos de estudos tutorados. E estamos aí na primeira semana. E qual que é o objetivo da primeira semana? Analisar, fazer uma análise de fontes que é de cronistas que viveram no período da descoberta, né? Pero Vaz de Caminha, descobridores da América. Pero Vaz de Caminha, Jean de Lery, o próprio padre que viveu aqui, né, no terceiro texto, o padre da Nóbrega, que viveu durante o século XVI e que construiu aí, catequizou a população indígena. Então, os conceitos que a gente tem que entender a priori é o mundo moderno, que é um período que vai até do século XVI até o século XIX, né? Onde houve a conquista de territórios como o território brasileiro, ele foi descoberto, né, por Pedro Álvares Cabral, foi um erro de percurso aí. E aí o Brasil foi descoberto e depois, mais tarde, foi colonizado, né? A população, Portugal decide a colonização das nossas terras. Mas o grande objetivo aqui agora é conhecer esses cronistas, a análise que eles tinham do Brasil e também do Novo Mundo. Não só do Brasil, como da América Espanhola, enfim, de uma série de regiões aqui no Novo Mundo. Então, nós temos 3 textos nessas atividades mão na massa, né? O primeiro texto do Pedro Vaz de Caminha, e o segundo texto do Jean de Lery, e o terceiro do Padre Manuel da Nóbrega. Então, vamos conhecer aqui os 3 textos, né? O primeiro texto é de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha estava com a escolta de Pedro Álvares Cabral. Ele foi responsável pela escrita, né, do que Pedro Vaz de Cabral, Pedro Álvares Cabral, ele estava conquistando, né? Diga-se de passagem, Pedro Álvares Cabral, ele teve a maior esquadra portuguesa. O rei concedeu a Pedro Álvares Cabral a maior esquadra, 13 navios, sendo 3 de alimentos e o restante de homens, milhares, 1/3 da população de Lisboa foi para a esquadra de Cabral, né? E resultou aí na conquista, na descoberta de um novo continente, no caso de uma nova terra, né, o Brasil. Mas o Pero Vaz de Caminha, ele foi contratado para escrever sobre esse momento aí não de conquista, mas como que aquele grupo, aquelas esquadras, né, essas 13 esquadras, iriam passar, né, até o Cabo da Boa Esperança em direção à Índia, em Calicut, e ele ia narrando toda a viagem e entregando as cartas para o rei, tá? Nem chegou a Portugal, Pero Vaz de Caminha, ele morreu em Calicut, né, mas as cartas ficaram muito conhecidas. Né, as cartas de Pero Vaz de Caminha, que são consideradas o primeiro documento escrito no Brasil. Vamos ver aqui o primeiro texto dessa obra tão grandiosa de Pero Vaz de Caminha, né? Ele fala aqui: pardos, nus, sem cousa alguma, que lhes cobrisse suas vergonhas, traziam arcos nas mãos e suas setas. A feição deles é serem pardos, tanto avermelhados, de bom rostos, bons narizes, bem feitos. Os cabelos são lisos, corredios. Até agora não podemos saber se é ouro ou prata ou outra coisa de metal. Contudo, a terra em si é de muito bons ares, ela é muito boa, ela é fresca, ela é temperada. Em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar-se a nela tudo, por causa da água que tem. Contudo, o melhor fruto que dela pode tirar parece-me ser salvar essa gente. Ou seja, catequizar os povos indígenas, né? Contudo, o melhor fruto é. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da vossa fé, ou seja, trazer a religião cristã,
Parece-me gente de tanta inocência que se a gente os entendesse, e ele a nós, que seriam logo cristãos. Porque eles não têm, nem atendem a nenhuma crença. Ou seja, eles não têm religião, né? Eu acho um erro dele, mas tudo bem. Por isso pareceu a todos que nenhuma idolatria nem adoração tem. E eu bem creio que se Vossa Alteza aqui mandar, quem mais devagar ande entre eles, que todos serão tornados ao desejo de Vossa Alteza. E para isso, se alguém vier, não deixe de vir um clérigo para batizar, porque então já terão mais conhecimento da nossa fé. Então, a primeira obra, a obra do Pero Vaz de Caminhas, vamos fazer um comentário aí, né? A terra é boa, não tem metal, não tem pedra preciosa, né? Porque eles buscavam, os portugueses buscavam terras que haviam metais e pedras preciosas. Porque era um momento, né, onde a política econômica era o metal, era a descoberta do metal. Era muito valioso ter o controle de jazidas, ouro, prata, né? Mas é o chamado metalismo, né? A prática de metais e pedras preciosas, mas não encontraram a princípio, né? Porém, a terra é boa, se plantando tudo dá, por causa das águas que possui. Mas o grande tesouro, segundo Pero Vaz de Caminha, seria a população. Ou seja, uma população que não tinha nenhuma crença, que não tinha nenhuma adoração e que poderia aprender a religião cristã, porque eram inocentes, né? Não possuíam fé, eram necessários batizá-los, né? O segundo texto, ele fala sobre o novo mundo, né? Fala sobre a população, é uma mistura religiosa com a região, né? É de Jean Delery, um francês, um cronista, um viajante que vivia vagando aí para descobrir, para saber como é que era o novo mundo. Né? E Jean Delery, ele viveu ali no estado do Rio de Janeiro, em 1557, tá? E ele fala o seguinte: por isso, quando a imagem de vosso novo mundo, que Deus me permitiu ver, se apresenta a meus olhos, quando revejo assim a bondade do ar, a abundância dos animais, a variedade das aves, a formosura das árvores das plantas, a excelência das frutas, as riquezas que embelezam essa terra do Brasil. E logo me acode a exclamação do profeta do Salmo 104. Senhor Deus, como tuas obras diversas são maravilhosas em todo o universo, como tudo fizeste com grande sabedoria. Em suma, a terra está cheia de tua magnificência. Então, ele fala sobre a terra, sobre a magnificência da terra, sobre que são terras abençoadas, né? Que tem água, que tem planta, que tem árvore, que tem animais e que é muito boa, né? Fala sobre tudo de bom que existe aí no novo mundo. Agora, o texto 3, apesar de ser de um religioso, né, do padre Manuel da Nóbrega, ele é um pouco mais radical. Ele fala sobre a população indígena e fala também da catequização, como que ela deve ser dura e deve punir aí os povos indígenas, porque ele fala sobre a questão da ingestão de carne humana, dos feitiços, enfim. Vamos ver o texto. Devia de haver um protetor dos índios para os fazer castigar, quando houvesse mister e defender dos agravos que lhes fizessem. Esse deveria ser bem assalariado, escolhidos pelos padres e aprovado pelo governador. A lei que eles hão de dar é defender-lhes de comer carne humana e guerrear sem licença do governador. Fazer-lhes ter uma só mulher, vestirem-se, pois tem muito algodão. Ao menos depois dos cristãos, tirar-lhes os feiticeiros, mantê-los em justiça entre si e para com os cristãos, fazê-los viver quietos sem se mudarem para outra parte, se não for para entre os cristãos,
tendo terras repartidas que lhes bastem, e com esses padres da companhia para os doutrinar. Então, o padre Manuel da Nóbrega, ele era jesuíta, ele viveu entre 1549 e 1570 no Brasil, ele foi responsável pela catequização de diversos povos indígenas. Perceba que ele é muito duro, né? Ele quer que tenha uma pessoa responsável pela catequização, pelos castigos, né? Que existe a ingestão de carne humana entre os povos indígenas, que aliás era uma prática cultural, né? A antropofagia, a ingestão e as guerras que eram feitas entre os grupos, entre os povos indígenas, que também é uma questão cultural e histórica desses povos, né? Então ele quer eliminar essas práticas, principalmente a feitiçaria, a ingestão de carne humana, as guerras, enfim, né? Então é 3 textos com grandes ideias aí sobre o Novo Mundo, né? Que são amplamente estudados pelos historiadores. Então, primeira questão, pergunta quem escreveu cada texto. Primeiro, foi escrito por uma carta de Pero Vaz de Caminha, que já foi explicado. O segundo texto foi feito pelo Jean Delery, um viajante francês. O terceiro foi escrito pelo padre Manuel da Nóbrega, em 1º de maio de 1500. Tá? Então, são 3 textos que já foram discutidos. A número 2 pergunta o seguinte: no documento 1, o que o autor esperava encontrar no Novo Mundo e qual deveria ser o papel dos europeus como gentios da terra? Os gentios da terra seriam os povos indígenas. De acordo com o Pero Vaz de Caminha, esperava-se encontrar ouro, prata, metal, mas não foi encontrado. Mas era esperança dos portugueses, por causa do metalismo, daquela prática, né, dos metais e pedras preciosas que deveriam ser responsáveis pelo equilíbrio da economia portuguesa. Mas não teve. Não, a princípio não encontraram. Né? E o que deveria ser feito com os gentios seria a conversão à fé cristã. O grande objetivo seria maior aí dos povos portugueses, seria a conversão dos índios à fé cristã. A número 3 pergunta que semelhança teve a visão de Pero Vaz de Caminha e Jean Delery em relação aos povos que habitavam a região. Para os dois eram povos inocentes, bons, criaturas de Deus, né? Então eles eram boas pessoas, né? Apesar de não terem fé, de não terem religião, eles eram boas pessoas. A número 4 pergunta o seguinte: estabeleça a relação do texto 3, no caso do padre Manuel da Nóbrega, com a visão do pecado. O que era pecado para o padre Manuel da Nóbrega? Qual que seriam os 3 pecados cometidos pelos povos indígenas que estavam na Bíblia, que eram pecado? Primeiro, já falei, a ingestão de carne humana. Era inadmissível para uma fé cristã a antropofagia, a ingestão de carne humana. Outra questão que era muito criticada era a posse de várias mulheres, né? Então, eles também criticavam os índios, povos indígenas, de possuir várias mulheres. Outra era a andar nus, né? Eles deveriam ser cobertos, né? Que eles andavam nus, com as vergonhas expostas. E o outro também seria ser feiticeiro, a prática de mágica, né? Que era amplamente condenado pelo padre Manuel da Nóbrega e pela Igreja Católica. A número 5 pergunta como Caminha descreveu os povos indígenas. Então, lá no início da carta escrita por Pero Vaz de Caminha, ele fala que eram pardos, né? Nem negros, nem brancos, eles eram pardos, estavam nus, não tinham nada que cobrisse a sua vergonha, traziam arcos nas mãos, setas, né, flechas, né, eram avermelhados porque eles se pintavam, né, para a guerra. Bons rostos, eram bonitos até, tinham bons narizes, eram bem feitos, os cabelos eram lisos. Então é bem claro ali a descrição dos povos indígenas de acordo com Pero Vaz de Caminha. A número 6 pergunta o que os portugueses esperavam encontrar na terra.
Um metal, pedra preciosa, ouro, prata ou qualquer tipo de metal. A número 7 pergunta como descrever o clima, né? Então, em todas as cartas fala que o clima é bom, tem bons ares, é fresco, é temperado, né? Então, era bem característica aí, um clima bem fresco, né? Bem bons ares, né? Tanto a Pero Vaz de Caminha quanto o Jean Delery, até o padre Manuel da Nóbrega, eles concordam que era um bom clima para se viver, tá? A número 8 fala o seguinte: o que Caminha disse que de melhor poderia ser feito na terra, já que não encontraram metais e pedras preciosas? Seria plantar, né, aproveitar o solo, né, porque tem muitas águas, o solo é gracioso, né, se plantando tudo dá, né, no final da carta do Pero Vaz de Caminha ele fala isso, né, então era para se aproveitar o solo que era bem por causa das águas, tá? E o 9 pergunta o seguinte: Pero Vaz de Caminha disse que o rei deveria mandar gente para a terra. Que tipo de gente ele deveria mandar e para quê? Pero Vaz de Caminha tinha uma preocupação muito grande, que era catequizar esses povos, trazer a verdadeira fé cristã, que eles sempre diziam, né? Então, que traga clérigos para quê? Para batizar os povos indígenas, tornando-os assim cristãos. Então, essa era a verdadeiro objetivo do Pero Vaz de Caminha, catequizar esses povos indígenas, né? A terra se plantando, tudo dá, é isso. O grande objetivo que o Pero Vaz de Caminha via nas terras brasileiras, ok? Então, com isso, a gente termina a correção dos PETs, dos planos de estudos tutorados, a primeira parte. Na próxima aula, a gente fala um pouquinho sobre a matéria, faz uma finalização, e aí a gente começa o volume 2, a parte número 2, né, dos planos de ensino tutorados, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço e até a próxima aula.